paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 28, e versículo de número 16 e 17, que vai nos dizer assim: Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, quando os discípulos seguem para o monte que Jesus havia designado, lá eles têm um encontro com o Senhor Jesus. Quando estamos no centro da vontade de Deus, quando estamos fazendo aquilo que o Senhor nos direciona, nós começamos, irmãos, a ter experiências com Deus. Deus trouxe pessoas aqui para que Ele possa dizer para você que é tempo de você começar a obedecer os desígnios do Senhor. É tempo de você começar a fazer aquilo que o Senhor direcionou para você fazer. Cada direção que você tomar, movido e movida pelo Espírito Santo, você contemplará a manifestação do poder do Senhor Jesus na tua vida. Chegou o tempo de um particular. Aqui era um particular do Senhor Jesus com os seus 11 discípulos na Galileia. Jesus havia marcado o encontro com eles e dado um direcionamento. Quem serve ao Senhor, irmãos, quem está fazendo a vontade de Deus, tem direcionamentos dos céus. O Senhor vai te falar coisas que você não vai entender, mas você tem que obedecer. Tem situações, irmãos, que vão humanamente falando soar como loucura para muita gente. Mas se você anda pelo Espírito, você obedece ao Senhor, mesmo que muitos não aceitem, mesmo que muitos não acreditem. O que Deus está falando contigo, você vai crer e vai ver que o Senhor é na tua vida. A Bíblia nos diz, irmãos, que os discípulos, eles foram para o monte que Jesus tinha designado. E eu creio que através dessa palavra o Senhor está dando desígnios, está dando direções. Ele está começando a abrir a tua mente, a abrir os teus olhos espirituais para aquilo que Ele quer de você, para o que Ele tem na sua vida. Mas não seja como os que duvidam, seja como os que acreditam. Porque a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que quando viram a Jesus, os 11 discípulos, eles adoraram. Mas alguns duvidaram. Tem pessoas, irmãos, que até andam com o Senhor. Tem pessoas que até têm o direcionamento de Deus, mas duvidam daquilo que Deus fala. Nós não podemos ser incrédulos, mas precisamos andar segundo a direção de Deus, mesmo que a gente não compreenda, sabendo que aquele que dá ordem, aquele que fala, aquele, irmãos, que pode todas as coisas, Ele está conosco. E Ele é capaz de fazer qualquer coisa que Ele mesmo tenha revelado, que Ele mesmo tenha dito. Jesus ressuscitou e Ele estava aqui diante dos seus 11 discípulos. Alguns adoraram, mas outros escolheram duvidar. Mesmo com Jesus diante deles ali, eles não acreditavam porque estavam duvidando. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que o Espírito Santo, Ele está dizendo para você: é tempo de lançar fora a dúvida. É tempo de crer na minha palavra. É tempo de crer nas minhas direções. Talvez você está com algo que Deus já confiou a você, um projeto, um sonho, uma direção, e você está com medo de investir, e você está com medo de fazer, e o Senhor está dizendo: até quando terás medo? Até quando você vai andar por vista e não por fé? Mesmo os discípulos, alguns deles, claro, contemplando o Senhor, eles duvidaram. E o Espírito Santo, Ele está falando contigo e Ele está dizendo para você: não duvide. Não sejas incrédulo, mas crente. Lembra de Tomé? Jesus, Ele teve um encontro com Tomé e disse: Tomé, não sejas incrédulo, Tomé. E hoje Deus está dizendo para você: não seja uma pessoa que anda comigo, que está comigo, mas não acredita no que eu falo. Tem medo de tomar direcionamentos, tem medo de dar errado. O Senhor está dizendo: se você não investir, você nunca vai saber. Se você não fizer, você nunca vai saber o que vai acontecer. Quem tem medo não tem fé. Não tem como, irmãos, o medo andar junto com a fé. Se Deus falou algo, Ele mesmo vai se responsabilizar, Ele mesmo vai fazer acontecer. E a fé, ela é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente acredita.
Então, você tem que ser alguém que crê. Tem muita gente que é como essa parte dos discípulos que duvidaram, que andam com Jesus, que tem experiências com ele, que Deus já fez milagres acontecerem, mas são dos que duvidam. Tem gente que mesmo vendo o que o Senhor faz, que o Senhor fala, que o Senhor é, que ele pode, que ele vela sobre a palavra dele para cumprir, mesmo assim ele escolhe duvidar. Que a nossa escolha hoje, irmão, seja unicamente adorar. Que a gente ouça a direção de Deus e obedeça. Se você obedecer, Deus vai te prosperar, ele vai te abençoar. Faça o que ele está lhe mandando, mesmo que você não esteja entendendo. Tem pessoas aqui que têm direções. Deus está dizendo para você: cumpra os meus desígnios. Faça aquilo que eu te ordenei. Faça aquilo que eu te designei, que você terá experiências comigo, que você terá milagres para contar. Irmãos, quem tem medo de investir, quem tem medo de fazer o que o Senhor ordena, não vive a novidade de Deus. Declare comigo: eu vou agir por fé e não vou ter medo. Eu vou agir por fé e não vou ter medo. Se você entrou aqui querendo que Deus te faça viver uma novidade, querendo de Deus uma nova história, é necessário você agir por fé. Jesus apareceu para os discípulos ali na Galileia após sua ressurreição. Por quê? Porque eles estavam na Galileia, no monte que Jesus tinha designado. Jesus deu uma ordem e eles foram. Eles obedeceram, mesmo que alguns estivessem duvidando, mas foram. Estavam ali. Deus está dizendo: mesmo com medo, invista. Mesmo com medo, faça. Mesmo com medo, vá. Porque eu sou o Senhor que quando eu mando, eu garanto. Irmãos, eu nunca vi Deus ordenar algo e ele não garantir. Eu nunca vi Deus mandar algo e ele não trazer para a vida da pessoa que ele ordenou, que ele mandou, o que ela precisa. Se ele mandar você fazer alguma coisa, tenha certeza, ele mesmo vai se responsabilizar por você. Aí nós observamos aqui, irmãos, na palavra do Senhor, que Jesus aparece para eles, ressurreto, primeiramente ali, irmãos, de maneira exclusiva. Entre os discípulos Jesus estava. O Senhor está dizendo: eu tenho algo exclusivo para você. Eu tenho revelações profundas para te entregar. Eu tenho novidade de vida, mas se você tiver medo de investir, você não vai conseguir viver a novidade. Se você tiver medo de investir, você não vai conseguir chegar onde eu quero que você venha chegar. Deus tem coisas grandes para você, mas lembre-se de uma coisa, meu irmão e minha irmã: grandes propósitos vão requerer de você mais fé. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. E Deus está dizendo: eu confiei a você coisas grandes. Eu quero que você tenha uma fé grande. Alguém que crê, alguém que diz assim: ó, eu não sei como vai ser, mas Deus vai fazer. Eu vou para a posição, eu vou fazer como Deus mandou e ele vai mandar o resultado. Jesus apareceu para os discípulos. Jesus quer começar a se manifestar para você. Ele quer começar a mostrar para você coisas profundas que só ele pode te mostrar. Ele quer começar a fazer as coisas darem certo na sua vida. Ele quer começar a ver você andando, prosperando. Chega de regresso, mas você não pode temer. Porque a novidade de Deus, irmãos, nos assusta. A novidade de Deus sempre é muito grandiosa, não é verdade? O que é grande demais acaba nos assustando. Quantas pessoas estão me ouvindo agora que pedem tanto a novidade de Deus? Deus, eu quero a novidade. Deus, eu quero coisas novas na minha vida. Mas quando a novidade chega de verdade, às vezes você fica meio assombrado. Você fica com um pouco de medo e você diz: será, meu Deus, que eu vou conseguir? É muito grande. E Deus está dizendo: eu tenho coisas grandes. Não espere coisas pequenas, irmãos, de um Deus tão poderoso, de um Deus tão grande como o nosso Deus. Que possamos nos posicionarmos naquilo que Deus tem para a nossa vida e estarmos debaixo da direção de Deus e cumprirmos as suas ordens. As ordens de Deus são para serem cumpridas, para serem feitas, colocadas em ação, e não para a gente ficar calculando, e não para a gente ficar buscando entender. Jesus deu um desígnio, Jesus disse o monte que estaria, Jesus disse que era na Galileia, pois vamos para lá. A gente não sabe como
como é que vai ser, mas ele vai aparecer. Ele falou, ele marcou o encontro, ele disse, você não sabe como é que a porta vai abrir, você não sabe como vai acontecer o batismo com o Espírito Santo, você não sabe como a assinatura de contrato vai chegar, você não sabe como a mudança de vida vai acontecer, mas de uma coisa você precisa entender, irmãos, uma coisa você precisa fazer aqui, se posicionar. Porque fora da posição não dá, irmãos. Não tem como viver novidade de Deus fora da posição. Você lembra de Mardoqueu? Mardoqueu não saiu da porta. Mardoqueu não saiu da posição. E Deus está dizendo para pessoas aqui, não saia da posição. Porque fora da posição não tem como viver novidade. Fora da posição não tem como ter a aprovação de Deus. E não adianta nada, irmãos. A gente viver novidades sem a aprovação de Deus, não é verdade? Permaneça aonde Deus designou que você estivesse. Fique na vocação que você foi chamado. Fique aonde você está, mesmo que tudo esteja adverso. Não saia da posição. Aqui você vai ver que tinham 11 discípulos. Mas não eram 12, irmã? Jesus não chamou 12? Pois é. Um deles já estava morto, que foi Judas, que se extraviou. Escolheu o próprio caminho. Saiu da posição, saiu da porta. Não sai da porta, não sai da posição. 11 aqui estavam, irmãos, convictos de que Jesus era o seu Deus, mesmo com o coração meio oscilante, mas eles criam no Senhor. Mas um deles se extraviou, um deles saiu do caminho. Você não pode cobrar de Deus, irmãos, aquilo que você é responsável para fazer. Você é responsável por se manter na posição, por continuar. E Deus, ele faz cumprir aquilo que ele te prometeu. Jesus apareceu para os discípulos na Galileia, para os 11, para os que permaneceram. E cumpriu a palavra dele, porque ele disse, vão para a Galileia, porque lá me verão. Tem um lugar específico. Não saiam da posição. Se você estiver na posição, se você estiver no centro da vontade de Deus, no lugar específico de bênçãos de Deus para a sua vida, certamente ele te abençoará. Certamente ele te fará prosperar. Certamente ele cumprirá aquilo que ele falou. O seu coração precisa estar inteiro com o Senhor. Você não pode estar oscilante. Você não pode estar uma hora na posição, uma hora fora dela. Uma hora você quer, outra hora você já não quer mais. Não, seja uma pessoa convicta. Eu sei o que eu quero, eu vou ficar nessa posição. O Senhor disse que era para eu ir por aqui. Porque, irmãos, Deus dá a direção do nosso caminho. Deus dá a direção que nós precisamos trilhar. A rota que a gente precisa caminhar, o Senhor vai nos mostrar. Se ele ainda não lhe mostrou, tenha certeza que certamente ele te mostrará. Os discípulos já tinham a instrução aqui. Não foi algo aleatório que os discípulos pensaram, vamos para aquele monte lá na Galileia, vamos lá. Deu na cabeça, a vontade de a gente foi. Não, Jesus já havia instruído. Jesus, ele é um Deus de instruções. Ele é um Deus de organização. Então, antes que suceda, ele revela, ele fala, para que a gente creia que ele falou. Então, nós observamos de maneira clara que havia uma instrução aqui. Declare comigo, eu creio que Deus vai começar a me dar instruções e eu vou obedecer. Eu creio que Deus vai começar a me dar instruções e eu vou obedecer. Se me ouvires e me obedeceres, comerás o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para você. Mas não tenha medo de investir, não tenha medo de andar por fé, não tenha medo de obedecer a ordem do Senhor e fazer segundo a palavra dele, porque Deus manda e ele garante. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que manda e garante. Eu sirvo a um Deus que manda e garante. Lá estavam os 11 discípulos, aonde Jesus tinha designado. E Jesus apareceu para eles, viu? Jesus cumpriu a palavra, porque ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Os discípulos não perderam tempo ali naquele monte. Você não perde tempo quando você aguarda em Deus. Você não perde tempo quando você toma direções reveladas por ele. Você não perde tempo quando você escolhe se posicionar para agradar o teu Deus. Nosso Deus, irmãos, ele é fiel, ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que fazem a vontade dele. Então faça a vontade de Deus, porque não é perca de tempo, é certeza de vitória. Aí você observa que versículo 17, quando viram, adoraram. Eles viram Jesus, os 11 contemplaram. E eles adoraram, mas alguns duvidaram. Tem gente, irmãos, que duvida. Tem gente que vai até um certo ponto, mas depois começa a duvidar. Deus está dizendo, não tem como você ficar dividindo o seu coração entre a fé e a dúvida, entre a certeza e a inconstância, não. Você tem que ser uma pessoa certa do que você quer.
Você tem que ser uma pessoa convicta daquilo que Deus lhe chamou, minha irmã, para você vivenciar. Quando você se posiciona, quando você está no centro da vontade de Deus, quando você resolve não duvidar, porque você não é dos que duvidam, você é dos que adoram. Então, quando você escolhe não dividir o seu coração, o seu pensamento com as dúvidas, mas você escolhe acreditar no Senhor teu Deus, certamente as bênçãos vão vir sobre a sua vida. Jesus, irmãos, ele começa ali, depois de aparecer para os discípulos, a trazer para eles instruções, a dizer para que eles fossem batizando, fazendo discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar as coisas que Jesus tinha ordenado a eles. Então nós observamos que Jesus trouxe uma nova instrução. Quando você está na posição, quando você está no centro da vontade de Deus, novas instruções vêm para você. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer novas direções do Senhor? Irmã, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero viver o novo de Deus. Eu quero saber o que é ter experiências de Deus me direcionar e eu fazer aquilo que Ele manda eu fazer. Pois é, então fique na posição, porque na posição, no lugar onde Deus designa, no lugar da obediência, outras instruções maiores virão para a sua vida e você verá o quanto vale a pena permanecer com o Senhor Jesus, o quanto vale a pena estar no centro da vontade de Deus, o quanto vale a pena deixar a sua própria vontade para viver a vontade de Deus. Declare comigo, vale a pena deixar a minha vontade para viver a vontade de Deus. Vale a pena deixar a minha vontade para viver a vontade de Deus. Deus tem coisas novas para te revelar. Não saia do centro da vontade de Deus e não tenha medo de investir, de fazer o que Deus está te direcionando para que você faça. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Ah, Pai, eu creio, Senhor, que novas direções estão vindo para os seus filhos, que se posicionarão conforme aquilo que o Senhor ordenou. Que eles não venham temer, Pai, ir para o lugar onde o Senhor designou, Pai, fazer aquilo que o Senhor ordenou. Aqui estavam os teus discípulos, Pai, onde o Senhor havia designado. No monte, Pai, no lugar da obediência. O monte aqui, Pai, para os teus filhos hoje é o lugar da obediência. É o lugar onde o Senhor, Pai, se revelará para eles. Que eles não tenham medo, Pai, de fazer os teus desígnios, de fazer aquilo que o Senhor está ordenando, porque o Deus que manda é o Deus que garante, o Deus que ordena. É o Deus que manda a bênção, Pai. E eu creio que da mesma forma que os discípulos não ficaram frustrados quando estavam ali na Galileia, os seus filhos também não ficarão, porque o Senhor manifestará o teu poder de maneira extraordinária e sobrenatural para cada um daqueles que estão obedecendo, meu Pai amado, ouvindo a tua palavra e sendo obediente aos teus desígnios, Pai. Eu creio que no lugar da obediência, novas instruções estão chegando, novas direções estão vindo para os teus filhos. Senhor, nos fortalece, porque queremos ser como os que adoram, não como os que duvidam. Pai, tem misericórdia de nós. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo. Pai, escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, a vida, a história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, meu Pai, sobrenatural, e que haja testemunho para os teus filhos contarem. Senhor, eu te peço também que o Senhor abençoe cada um que está aqui diariamente, que o Senhor os prospere, que o Senhor conceda o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Senhor, falando melhor aos corações dos teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Deus diz para você: continue aonde o Senhor te designou. Muitas vezes vamos ser tentados, irmãos, a tomar novas direções, porque se a gente olhar para as circunstâncias, muitas delas serão contrárias à palavra do Senhor. Mas o que Deus hoje te instrui a fazer é isso aqui que os discípulos fizeram. Eles foram para o lugar que o Senhor havia designado, mesmo que não estivesse fazendo sentido aqui. Momentaneamente falando, eles estavam no centro da vontade de Jesus. Eles estavam onde Jesus designou, crendo na palavra de Jesus. E por isso eles contemplaram Jesus ali diante deles, ressurreto na Galileia. Quando nós obedecemos, quando nós ouvimos as direções do Senhor e fazemos segundo aquilo que Ele nos ordena, automaticamente nós veremos diante dos nossos olhos a manifestação do poder de Deus. Não saia da posição. Se você entrou aqui querendo ver a manifestação do poder de Deus na sua vida, querendo uma mudança de vida para a sua história, obedeça o que Deus está te ordenando. Não tenha medo. Quem tem medo não tem fé. E se você não tem fé, não tem como você agradar a Deus, pois a palavra do Senhor vai nos deixar bem claro que sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé, creia na palavra do Senhor, creia no desígnio dele para a sua vida, porque ele é fiel para cumprir aquilo que ele te ordenou. Fique na posição, porque coisas maiores os céus têm para te revelar. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo. Declare amém.